E aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius, sejam bem-vindos aqui pra mais um vídeo. Cara, hoje eu tô aqui mais uma vez no canal do Barusu, tá? Porque o Silveira patrocinou mais um vídeo pra nós aqui, que é o seguinte, cara. Salve Vini, tô recomendando mais um vídeo do Barusu, que é o seguinte: e se o Subaru controlasse o poder de voltar no tempo? Controle e F. Cara, eu fiquei muito curioso, porque realmente tem essa parada do Barusu, tem aquela habilidade de voltar no tempo, né? Só que ele não consegue controlar essa porra, né? Ele não consegue controlar literalmente no automático. Ele morre e volta. Volta meio que pra um respawn, né? Vamos dizer assim. Que fica definido ali de acordo com o que ele vai fazendo na obra. E aí, e se o Subaru conseguisse controlar esse poder dele, cara? Porra. Pô, na minha cabeça ia ser muita apelação, pô. Ia ser muita apelação, tá? E é isso que o Barusu trouxe nesse vídeo aqui de 3 aninhos atrás. Pô, os vídeos do Barusu, a maioria, né? Principalmente os principais vídeos dele ali são sempre 3, 4 anos atrás. Pô, é muito tempo, tá, gente? É muito tempo. Pô, 2021, 2020. Caraca, é bem das antigas o Barusu mesmo, né? Mas é isso, muito obrigado, Silveira, por mais um patrocínio. Tamo junto, meu mano. Silveira tá sempre patrocinando aí pra nós. Vídeos do Barusu e tal, que eu curto pra caramba. E vamos ver, né? Vamos ver esse vídeo aqui. Deixa o seu like, se inscreve e bora. É simples. Pense num tempo e lugar, clique e voltar e você chega lá. Tempo e lugar. Tempo e lugar. Olha lá. Cara, essas referências que o Barusu coloca Bom nada. 2 semanas no sem início vídeo. é muito bom. Mano, vocês não têm noção como esse vídeo custou tempo de roteiro, velho. Refiz praticamente toda a história. Demorou só 2 semanas, né? Nossa, mas finalmente 2 semanas saiu. pra fazer esse Vocês vídeo? estão ligados que viagem no tempo, porra. pra mim, é um dos temas mais legais em uma história. Também eu acho que acho. isso é bem fácil de perceber, né? Eu fico viciado nas reviravoltas, nas paradas se velho. conectando, nos É muito mistérios. legal Pô, mesmo. não é à toa que meu canal é só feito de uma história sobre isso. E como também vocês estão ligados que eu adoro fazer suposição, nesse vídeo nós veremos como seria se o nosso garotão aí controlasse o famigerado retorno através da morte. Pra quem não sabe muito bem do que se trata, é o seguinte: o nosso protagonista em ReZero tem o poder de voltar no tempo sempre quando morre. Mas mesmo sendo um poder muito forte, ele não pode controlar pra qual momento no passado ele vai voltar. O momento do save point Inclusive, eu assisti ainda é 8 uma grande episódios já pedra no de sapato ReZero, pra tá? ele. Não Tanto fui é que live, isso afeta foi muito ele no arco off. 4. A Ren teve tantas memórias quanto o nome comidos. E como a gente sabe, o Subaru tentou voltar no passado pra impedir a Ren de ir por outro caminho. Só que o problema é que o save point já tinha mudado. O Subaru não conseguia voltar mais atrás no tempo pra impedir que a Ren se lascasse. Só que nesse vídeo, eu, o grande Baru, vou permitir que o Subaru se transforme literalmente numa máquina do tempo. Sim, o Subaru vai virar aquilo que muitos falam, um carro. Subaru! Não, esse não. Carro. Agora sim. E agora como sim, essa história vai funcionar? Bom, vamos lá. Assim como no DeLorean, o Subaru vai poder voltar no tempo e escolher pra qual momento ele quer voltar. Só que em vez de ter só um ponto de salvamento, ele vai ter quantos ele quiser. Só que o único detalhe aqui é que ele ainda vai continuar só voltando pro passado e não indo pro futuro. Por exemplo, se ele tiver no arco 4 e tiver setado vários save points no arco 3, ele vai poder voltar pra qualquer um que ele marcou lá. Só que caso ele vá, ele vai ter que refazer tudo até onde ele tava antes. Ele vai poder colocar quantos salvamentos ele quiser, mas ele ainda só vai poder voltar pro passado. Eu até pensei na possibilidade. Imagina se ele conseguisse fazer isso, ia ser muito mais fácil os bagulho, tá ligado? Vai por mim. Fica muito confuso, velho. De verdade. A Sátela ainda continua como a pessoa que invocou ele, só que agora quem controla 100% do poder é o Subaru. Agora, qual que é o problema, rapaziada? Assim como nos jogos antigos, você pode setar o save point tanto 1 segundo no passado, quanto 1 dia no passado. Eu vou imaginar o Subaru colocando no momento que ele acha melhor pra voltar. Então esquece o cara ficar setando um save point por segundo, beleza? Senão o cara literalmente vira um ser onipresente. Mas, Baru, Então. você podia permitir só que ele voltasse nos saving points que aparecem no anime. Ah, que graça ia ter, né, velho? Olha que fazendo desse jeito que eu tô fazendo, dá muito mais trabalho. Só que é muito mais interessante. É mais Se legal. o título do vídeo é ele controlando 100% do poder, é isso que o nosso garotão vai fazer, mano. É ele que vai escolher o momento ideal. Será que só esse pequeno detalhe de quem controla o poder a longo prazo iria modificar a história? Não sabemos. Mas o que muitos sabem é que você que tá vendo esse vídeo vai se inscrever no canal. Todo mundo sabe, tô mano. inscrito, Não meu mente lindo. não. Não mente pra crush não que ela sabe, hein? E assim como no anime, pra ele voltar no tempo, ele tem que morrer. E sempre que ele voltar também, o cheiro do miasma aumenta. Padrão, o miasma é ligado diretamente à bruxa. Só que como nessa história a bruxinha tá off, eu vou considerar o miasma como parte do Shadow Garden. Pra quem não sabe, o Shadow Garden, ou o Jardim das Sombras, é uma dimensão onde o Subaru vai depois que ele morre algumas vezes. E pelo que parece, essa dimensão é exclusiva dele e da Sátela. Ah, No o Barusu anime já foi falou dessa praticamente dimensão aí em cortado, outros vídeos. Só que na novel é canon. E é nessa
nessa dimensão que o Subaru vai setar os save points dele. Eu acho que assim fica bem legal. Na história principal, Demais. a Satala encosta nele e aumenta o cheiro do miasma. Só que como nessa história ela não vai fazer praticamente nada, vai ser o Subaru que vai aumentar o ele próprio fala cheiro. que essa cena desse Garden aqui, pô, já esqueci o nome que ele falou, como é? Praticamente cortado, só que na novel é canon, exclusiva dele e da Satala. No anime foi praticamente cortado, só que na novel é canon, posição onde o Subaru vai depois que ele morre algumas vezes. E pelo que parece... Essa dimensão aqui, que ele falou o nome que eu já esqueci, ele fala que não tem no anime, né, só na novel. Mas, acho que os caras devem ter feito uma arte, assim, desenhou como que seria no anime, né, tipo algum fã. Porque assim, olha essa cena aqui, parece que é muito do anime mesmo, tá ligado? Essa dimensão é exclusiva dele e da Satala. No anime foi praticamente cortado. Só foi que na praticamente, novel então isso aqui canon, aconteceu e no é nessa anime, né? dimensão que o Subaru vai setar os save points dele. Eu Então acho que isso aqui assim fica bem legal. pelo menos Na uma história vez ali. principal, a Satala encosta nele e aumenta o cheiro do miasma. Só que como nessa entendi. história ela não vai fazer praticamente nada, vai ser o Subaru que vai aumentar o próprio cheiro. Sempre quando ele setar o checkpoint ou voltar da morte, o cheiro aumenta. Mas beleza. Assim Caralho. como no apelão If, nesse vídeo eu vou tentar imaginar como a história seria até o arco 4, onde o anime acabou. Coisas além disso, como o arco 5, o arco 6, por enquanto, eu não vou fazer. Mas se Ok. vocês quiserem muito, eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo cobrindo esses dois arcos, beleza? Porque nesse vídeo aqui não vai dar não, velho. O bagulho vai ter 1 hora de duração. Impossível. Antes da gente ver como seria o início da história, a gente tem que saber como realmente funciona o Retorno através da morte. Como muitos de vocês sabem, o Retorno através da morte foi um poder dado ao Subaru pela Satala, a bruxa da inveja. Esse poder permite que o usuário volte a um ponto específico no tempo, só que pra ele ser ativado, o usuário tem que morrer. Como já foi provado no anime, quem controla os save points é a Satala. A Satala sabe o momento ideal pro Subaru voltar, pra ele continuar avançando até chegar no objetivo final, que aparentemente é libertar ela. Só que agora vem o problema, rapaziada. Olha isso, velho. Aparentemente, a escolha dos save points é feita com base na possibilidade do Subaru ajudar a Emília. Agora, por que a Satala faz isso, a gente ainda não sabe. Em vários momentos do anime, até esse isso ponto fica não claro. sabiam Só que porque a a Satala maior fazia prova isso? fica em uma das rotas alternativas. Será que já a rota sabem? da preguiça. Nessa rota maravilhosa, o Subaru foge com a Ren e tem 2 filhotes com ela. Só que qual que é o Maravilhosa porque, tipo, geral gosta da Ren, né? E aí, nessa história aí, ele teve filho com ela, né? Casou. Pô, legal. problema, rapaziada? O autor já confirmou que se o Subaru morrer naquela rota, mesmo que ele morra de velhice, ele ainda vai voltar na barraca de maçã antes de Que ter isso? fugido. Meu Deus, mano. Que loucura, E velho. bom, o que isso significa? Aquele momento é o divisor de águas. Salvar a Emília ou fugir com a Ren. Se o Subaru fugir com a Ren, o último save point ainda vai ser aquele, independente de quantos anos se passem. Mano, o Tapei é do mal, velho. Tô falando, Ele é cara cruel, do né? mal, velho. Só que como a Ele é Satala cruel. tá aposentada nessa história, quem vai controlar os save points vai ser o Subaru. E como o controle é de 100%, o Subaru também vai poder contar pros outros que ele volta da morte sem sofrer nenhuma penalidade. Então esquece Ou seja, a Satala indo lá, Ele tá apertando controlando todo o poder agora. Tipo, eu que mando nessa porra, tá ligado? A Satala... Tchau, Satala. Você não manda mais nada aqui. o coraçãozinho dele ou matando os outros, tá? Acabou. Rapaziada, lembrando que essa história é só uma visão minha, ok? Pode ser totalmente diferente na mão do autor, mas na minha história ele vai poder contar, tranquilo. Agora, se isso vai mudar alguma coisa ou não, a gente vai descobrir. Arco 1. Esse Arco 1 acho que eu vi no anime, né? É porque eu vi 8EP, mas não sei se já foi a parte 1 O toda. Subaru é subitamente invocado, e assim como no anime, ele fica maravilhado com o que ele via. Sim. Era realmente um mundo de Isekai que ele adorava, assim como nas histórias que ele conhecia na Terra. A primeira coisa que ele encontra lá é o nosso bom e velho vendedor de maçãs. Como sempre, ele fica puto com o Subaru por não ter dinheiro. E como o Subaru não tinha o que fazer, ele vai embora. Ele anda pela cidade e assim como no anime, ele tenta salvar aquela pessoa, mas logo um cavaleiro faz o serviço. E é lógico que o Subaru reclama, né? Afinal, ele é um invocado e não tem nenhum poder, aparentemente. Na teoria, né, na cabeça dele, ele devia ser o herói, né? Mas não Então, aconteceu nada. geralmente Depois nessas obras que o cara vive uma vida normal ali e é invocado num mundo mágico, o cara é apelão, tá ligado? É literalmente apelão. Eu conheço várias obras, não assistindo, mas que o povo fala, né? Que, aquele prota ali é apelão pra caralho daquele anime ali, tá ligado? Aí o cara que foi pro mundo mágico. andar mais um pouco, ele entra num beco e é assaltado por 3 bandidos que a gente tá cansado de ver aqui no Nossa, canal, mano. mano. Antes dele começar a apanhar, a Felt passa por ele Felt. e vaza com o brasão da Emília. Ninguém entende nada, mas como o Ferto. Subaru tava muito confiante, ele tenta enfrentar os caras. Só que, como a gente sabe, o terceiro bandido tinha 2 facas e o Subaru acaba apanhando. Enquanto ele apanhava, a Emília aparece e salva a vida dele. Como de costume, né, o cara, lógico, apaixona na hora, apaixona- né? é. A Emília fala que Até- teve o até brasão agora tá roubado, igual ao e anime. lógico, né, que o Subaru quer ajudar. Eles acabam andando Vai horas mudar pela a partir
partir da primeira vez que ele morreu, né? Eles finalmente encontram a cabana da Felt, mas como eles demoram muito tempo pra chegar, o velho Ron já tinha sido capotado. E assim como o velho Ron, né? Os próximos seriam o Subaru e a Emília, porque a Elsa tava de tocaia. Nesse momento, num breve suspiro, o Subaru acaba morrendo. Ele entra numa dimensão conhecida como Shadow Garden, onde ele encontra uma forma humanoide, repleta de sombras. Ela chega perto do Subaru e diz bem no ouvidinho dele: "Deixo tudo em suas mãos. Eu sei que você consegue." O Subaru no início fica bem assustado, só que naquela dimensão era muito confortável pra ele. Ele, por algum motivo, se sentia muito bem lá. Depois que a Satella sai, o Subaru percebe algo no Shadow Garden. Uma luz, mostrando o que seria o seu primeiro save point. Quando o Subaru encosta naquela luz, num piscar de olhos, ele volta à realidade. Mais uma vez, ele percebe o vendedor de maçãs gritando na frente já tá começando dele. a se criar uma história E demora pra acreditar. Ele realmente estava repetindo o dia. Ele se sentou no canto da rua e pensou. Ele percebeu que aquilo tudo já tinha acontecido. Ele lembrava de como ele tinha perdido muito sangue. E lembrava da garota que ele também estava tentando ajudar. E assim como no anime, ele corre pra cabana pra chegar antes de tudo acontecer. Antes de entrar, ele seta um save point na porta da cabana do velho Ron. Afinal, ele não queria ter que andar tudo aquilo de novo caso ele morresse outra vez. Lá dentro, ele acaba encontrando o velho entendi agora. Tipo, ele já vai pro local, já vai setar logo, né? Tipo, antes de morrer ali, basicamente. Ele não queria ter que andar né? tudo aquilo de novo caso ele morresse outra vez. Lá dentro, ele acaba encontrando o velho Ron, só que vivo. Ele troca uma ideia com ele e se mostra como o cara que quer comprar o brasão da Emília. Ele espera a Felt chegar, só que logo depois, a Elsa também chega. Ele não fazia ideia que a Elsa tinha matado ele naquele momento. Por isso, ele não tinha reagido ainda. Como de costume, ele tenta comprar o brasão da Emília. Mas igual na história principal, ele fala que ele queria devolver pra dona. Ele ia conseguir comprar tranquilo, mas ele fez a cagada de contar pra que ele queria o brasão. A cagada ele fez de novo, a Elsa tenta matar o Subaru. A Felt ajuda ele, só que não adianta. Poucos minutos depois, todo mundo foi de base pra Elsa. O Subaru volta mais uma vez pro Shadow Garden e fica pensativo. Ele podia escolher entre dois save points agora, o da barraca de maçãs ou da casa do velho Ron. Ele tava se questionando se ia mesmo ajudar o Ron, a Felt e a Emília. Ele era fraco, inútil contra a Elsa. Ele podia muito bem vender o celular, né, como o velho Ron disse, e viver uma vida tranquila. Ou então só voltar que mesmo assim, pra a barraca do velho Ron e não falar que o brasão, que ele ia devolver o brasão pra dona, tá ligado? Podia muito bem vender o celular, né, como o velho Ron disse, e viver uma vida tranquila. Só que mesmo assim, ele decide ajudar a Emília. Era um peso muito grande na mente dele carregar tudo aquilo, sendo que ele podia ter feito alguma coisa. Ele escolhe ajudar e escolhe o save point da cabana do velho Ron. Ele repete os mesmos passos e compra o brasão da Emília, falando que era pra uma coleção pessoal dele. A Elsa aceita a resposta e vai embora aborrecida. Mais tarde, a Emília encontra a cabana do velho Ron e o Subaru se apresenta pra ela. Ele conta que ela salvou ele dos bandidos de ser morto, mas ela não lembrava daquilo. Ele tenta explicar pra ela que ele consegue voltar no tempo, mas ela acha isso muito engraçado. De qualquer forma, mesmo ela nunca ter visto aquele garoto, ela se sente muito grata. O brasão dela tava finalmente nas mãos dela de novo. E a Emília até podia reportar a visão da Felt e do Ron por roubo, mas o Subaru diz que ela é só uma criança tentando sobreviver. A Emília acaba aceitando o pedido do Subaru pra não prender eles e pergunta pra ele como ela deveria retribuir. Ele só queria saber o nome dela, e é isso que ele tem. O nome da sua salvadora era Emília. A Emília acaba perguntando de onde ele vem e ele fala que não era de lá. E fala que não sabia nem ler e nem escrever o idioma deles. E como o Puck viu que o Subaru tava falando a verdade, a Emília convida o Subaru pra ir pra casa dela. E ele aceita. O Reinhard nunca foi chamado, a Felt nunca iria pra seleção real e tudo que o Subaru perdeu foi só o celular. Nada de sangue, nada de mortes. Boa. Aí, tá vendo? Arco 2. Já na mansão, o Subaru conhece a Ren, a Han e o Rosval. O Rosval também já convida o vi Subaru isso no pra anime. jantar. E ele pergunta pro Subaru o que ele desejava lá. E o Subaru responde que só quer trabalhar lá enquanto ele fica perto da Emília. E o Rosval concorda, né? Lógico. Diferente da história principal, onde o Subaru conhece logo a Beatrice, né, pra ser curada, ele só conhece a Beatrice bem depois dessa vez. A Han dizia que a Beatrice era a bibliotecária da mansão, e que só era possível acessar a sala dela se você acertasse a porta certa. O Subaru, ouvindo isso, escolhe uma das portas de forma aleatória, e como a gente sabe, era a porta certa. O Subaru acaba conhecendo a Beatrice e conversa um pouco com ela, só que, como a gente sabe, ela trata ele muito mal mesmo assim. Depois que o Subaru conseguiu a aprovação do Rosval, ele marca um save point na mansão, e isso acaba aumentando o cheiro de miasma. A Ren logo percebe esse aumento e avisa o Rosval. O Subaru tava aprendendo a fazer isso aí vai acontecer merda, né? Por causa do cheiro da bruxa, elas vão sentir. Na mansão, enquanto era vigiado pela Han e pela Ren, assim como o Rosval mandava. Numa das idas à vila de Arlan, o Subaru acaba sendo amaldiçoado, e ele acaba morrendo dormindo. Ele de repente é enviado pro Shadow Garden, e até acha que tava sonhando, só que logo ele percebe.
Ele tinha morrido dormindo. Ele escolhe o save point da mansão e volta mais uma vez. Ele não sabia o motivo da morte dele, mas ele sabia que foi dormindo. Ele repete as mesmas ações, se relaciona com a galera, né, trabalha de boa. Ok. E assim como no anime, ele fica acordado, só que ele passa muito mal por causa da maldição de novo. Ele até procura ajuda na mansão, só que alguém acaba matando ele com um som de correntes. O Subaru aí eu acaba vi morrendo também. mais uma vez e ele tá ficando cada vez mais cansado. Nesse momento, ele já sabia que tava ficando ruim No anime antes acontece assim mesmo também. de alguém aparecer pra matar ele. Ele volta mais uma vez e pergunta pra Beatriz se tem algo que mate alguém à distância Aí, ou ó. dormindo. E ela fala pra ele que seria algo como uma maldição. Com essa resposta da Beatriz, ele corre desesperado pra avisar a Emília que a mansão ia ser atacada. Alguém ia aparecer lá e assassinar todo mundo. Essa era a visão dele. Só que do jeito que o Subaru falava, a Emília tava ignorando. Ela não Nossa. tava entendendo o que ele tava falando. Ela achava que o Subaru tá ficando maluco, porque ele falava que voltava da morte, falava que já tinha vivido o futuro, ela achava que o cara tava doido. E já que a Emília não dava bola pra ele corre pra contar pro Roswell. Como o Roswell é dono da mansão, o Subaru achou inteligente ele contar pra ele, porque, né, o Roswell podia fazer alguma coisa, né? Depois que o Subaru conta que ele viu o futuro e sabia que ia dar merda, o Roswell sorri pra ele e diz pra ele esperar um segundo na sala dele. O Roswell serve um chá feito pela Han e depois do Subaru beber, ele acaba apagando. Ele acorda preso enquanto o Roswell encara ele. Assim como o gospel do Roswell dizia, o Subaru era capaz de recomeçar. E com o Subaru confirmando isso, despertou uma curiosidade enorme no Roswell. Será que isso ajudaria o Roswell a alcançar o objetivo dele mais rápido? O Roswell pergunta como é que ele consegue fazer isso e começa a torturar ele. Ter o Subaru como ferramenta era Isso. algo perfeito pro Roswell. Um poder como aquele era muito superior a qualquer magia que ele conhecia. Caralho. E mesmo o Subaru falando que só consegue voltar se morrer, o Roswell queria mais informações. Como é que o Subaru voltava? Como é que o Subaru se sentia? Como que era o momento que ele escolhia? Não A foi uma boa curiosidade do ideia ter Roswell falado com o Roswell, velho. era enorme, era gananciosa. O Subaru, no momento de desespero, morde a própria língua e se mata. O Roswell fica desesperado, afinal ele queria que o Subaru falasse mais e contasse tudo pra ele. E como o Roswell é inútil em magia de cura, ele não consegue impedir que o Subaru morra e volte no tempo. Voltando mais uma vez pra aquele save point, o Subaru decide que não é uma boa ideia ele contar sobre o retorno através da morte. Seria um perigo enorme outras pessoas saberem, ele poderia ser pego de novo. O Roswell era a maior prova disso. E antes do Subaru recomeçar o dia, ele fala pro Roswell que mudou de ideia. Ele só ia ficar alguns dias na mansão e depois ele ia embora. O Subaru tava começando a testar os eventos. Ainda tinha um assassino na mansão e uma possível maldição pegando ele. Dessa vez, ele não decide fazer nada, ele só fica escondido no quarto até o dia do assassinato. O Subaru se salva do dia do assassinato dele, só que, em vez dele morrer, o que acontece é que a Ren morre no lugar dele, pela mesma maldição. Ele não entendia muito bem, mas ligando os pontos, o Subaru percebe que tanto a Ren quanto ele Isso aí tem foi muita triste, tá? semelhança nos eventos. A única diferença é que o assassino não apareceu. E assim como no anime, a Han estranha o Subaru e decide matar ele. Ele não tinha feito um acordo com a Beatriz e ele acaba sendo morto pela Han. Voltando pro save point, o Subaru decide repetir o loop e ir com a Ren Nossa, até mas o pior que vilarejo. parece que fica até mais difícil, né, cara? Quando ele consegue voltar, tipo, pro save point que ele quer. Parece que fica até mais difícil alcançar o objetivo ali, velho. Ficar acordado. Só que dessa vez, no dia que ele passa mal de novo pela maldição, ele decide colocar um save point lá também. Ele queria ter certeza quem tava matando ele e quem tava matando a galera da mansão. Nossa, Na ele segunda vai- tentativa, ele escuta o som das correntes de novo e vê a de onde Ren, né? tava vindo. Desviando de raspão, ele vê quem matou ele antes. Era a própria Ren. Ele achava que ela ia matar todo mundo na mansão e pergunta pra ela o motivo disso. Só que a Ren responde que ela só ia matar o Subaru, porque ele é suspeito demais. O cheiro de miasma nele era muito intenso. Cheiro da e ela bruxa. sabia que esse cheiro era ligado à bruxa de alguma forma. O Subaru, ouvindo isso, logo entende. Ele tem que ganhar a confiança delas. Aham. E também tem que Aí que ele impedir se a toca, maldição né? do vilarejo. Ele até tenta fugir da Ren, só que ele é acertado na cabeça e morre. No Shadow Garden, ele decide voltar pro save inicial da mansão e trabalhar bem até as pessoas decidirem não matar ele. Enquanto isso, ele tinha que saber quem que era a tal pessoa que colocava a maldição no vilarejo. Assim como no anime, ele trabalha demais e tenta construir uma reputação pra todo mundo lá. Isso aí eu Obviamente, vi né? também. Ele passa mal e a Emília consegue ajudar ele. Como a Emília convenceu a Ren a ficar de boa com o Subaru, ela decide não matar ele. Agora tá safe. Vendo que as coisas Ok. estavam bem mais tranquilas, o Subaru marca um save point depois Boa. daquele dia. Ele ainda tinha que saber Caralho, quem que muito easy, amaldiçoava muito easy, ele. pô. No vilarejo, ele é tocado por todo mundo e mordido pelo cachorro. Na mansão, a Beatriz confere ele e vê que realmente Exatamente ele estava como no anime. amaldiçoado. E logo depois, ele é curado. Com isso, ele descobre que quem causava isso era o maldito do cachorro. Ele ainda tinha a possibilidade de voltar no tempo e ir atrás do cachorro. Esse maldito Só que ele cachorro, não queria velho. jogar aquela vida fora. Ele avisa
avisa a galera da mansão que o cachorro do vilarejo era o problema. O Subaru e a Ren vão correndo pra lá pra salvar as crianças que estavam sendo sequestradas. Assim como no anime, o Subaru consegue sem problemas ajudar a galera. Só que ele é mordido demais e a Ren fica lá pra acabar com todos os cachorros. O Subaru acorda numa cama e o Puck diz que a Ren ficou sozinha enfrentando todos os Majus. Ele sai correndo pra ajudar a Ren, afinal, ela morreria se ficasse fazendo tudo sozinha. E só pra garantir, ele marca um save point antes de sair. A Han também vai pra ajudar ele, e eles conseguem salvar a Ren, com a ajuda do Roswell, que também tava lá. O vilarejo foi salvo, o Subaru mudou o ideal da Ren e tudo ficou tranquilo. Agora arco 3, né? O arco 3 eu vi? Ah, não, acho que o arco 3 eu Depois não vi. de um tempo do Subaru trampando tranquilo, né, na mansão, usando save points variados, eu não uma vi. carruagem chega lá. Eu não terminei de ver o arco... Não, peraí, o arco 2, que foi... Eu acho que eu vi até o momento que o Roswell aparece e salva a galera, né? Aí depois disso já vai começar o arco 3, aí isso eu não vi no anime. Ajuda de um deus. Depois de um tempo do Subaru trampando tranquilo, né, na mansão, usando save points variados, uma carruagem chega lá, e onde é requisitada a presença da Emília na seleção real. O Subaru conhece o Wilhelm e o Félix, ele enche o saco da Emília pra ir junto com ela, e depois dela recusar tanto, ela acaba deixando ele ir também. Diferente da história principal, que o Subaru arregaçou o portão de mana dele, nessa aqui ele não fez isso, ele só foi com a Emília por pura insistência mesmo. Já na capital, a Emília diz pro Subaru que ela vai participar de uma cerimônia importante, e é pra ele esperar ela voltar. E como a gente tá ligado, o Subaru não consegue aquietar o facho dele, não consegue, o cara não consegue, é incapaz. Ele vai lá, mete um save point no quarto e ó, vaza. Já... Que isso? Eu entendi outra coisa aí, viu? Ô, caralho, anúncio, calma aí. Eu entendi outra coisa. O Subaru acaba conhecendo o Reinhard, o santo da espada. Conhece aí, o Subaru né, conheceu a história dele e admirava a força que o Reinhard tinha. O Reinhard é muito ele legal, ser cara. Como ele. E mesmo sendo a primeira vez que ele apareceu no anime, eu já gostei pra caralho. O Reinhard se sentiu muito bem conversando com o Subaru. Era uma conversa tão natural que os dois seriam amigos muito fácil. Na seleção real, o Subaru faz a merda de fazer a Emília passar vergonha na frente de todo mundo. E não só ela, mas ele também. O Júlio com medo de ver essa cena, se tiver vergonha ali. Pede o famoso X1 pra ele. E ele, lógico, bobão, né? Aceita. O Subaru apanha lindamente pro Julius e fica todo estourado na cama. A Emília dá aquele sermão bem dado nele e ele volta a falar as mesmas coisas que ele falava pra ela. Que ele sempre voltava da morte, que ele sempre tem a dor de tudo. Pô, velho, vai deixar a menina traumatizada, pô. Não entende nada, afinal, o cara tá falando uma coisa impossível dessa. Até passa na mente dele a possibilidade dele se matar e voltar no save point antes de ir pro castelo, pra desfazer a cagada, né? Só que ele ainda dava valor à vida dele, e por isso que ele não faz isso. O poder dele era realmente muito poderoso. Segue a lógica do personagem mesmo. Em último caso, depois de um dia se recuperando, o Subaru volta pra mansão com a Emília. Como ele acabou não quebrando o portal de mana dele, ele volta com ela pra lá. E como o Subaru voltou junto com a Emília, ele não ficou sabendo do ataque da baleia. E assim como na Rota do Orgulho, o ataque da baleia nesse arco dela acabam morrendo. E assim como a Crush, o Otto também acaba morrendo. A raid da baleia nunca foi negociada pelo Subaru, então o Otto nunca foi resgatado também. Chegando na mansão, eles percebem que o Roswell já tinha ido embora, então eles ficam sozinhos lá. Poucos dias se passam e a relação do Subaru com a Emília até melhora um pouco. Ela acabou perdoando a cagada dele de ficar se expondo lá. Só que pouco tempo depois, um morador chega correndo na mansão do Roswell, avisando que a vila estava sendo atacada. Os responsáveis eram pessoas com túnicas pretas, que se pareciam muito com o culto da bruxa. O Subaru fica em choque e a Emília também, mas logo eles correm pra tentar ajudar em alguma coisa. O Subaru marcou um save point na mansão só por precaução e correu pra vila. A Han ficou na mansão pra impedir os intrusos, enquanto o Subaru, a Emília e a Ren correm pra vila. Quando eles chegaram lá, muitas pessoas tinham morrido. O Subaru fica em choque de ver tantos corpos no chão, caídos um do lado do outro. Caralho. A Emília e a Ren usam magias e artes espirituais pra matar os cultistas. E o Puck também dá aquele suporte. Porém, depois que a Ren sente algo ruim na conexão dela com a Han, ela percebe que a Han tava em apuros. Ela tava enfrentando o Betelgeuse sozinha na mansão. A Ren corre pra ajudar, só que era tarde demais. A Han já tinha morrido. A Emília chegou lá também e o Betelgeuse juntou vários dedos dele. A Emília até consegue matar alguns, só que era tantas mãos invisíveis que ela não teve chance também. A Emília também morreu. O Puck, enfurecido, se transforma na besta do fim e acaba com todo mundo. A Emília morre, sobrou a tropa Subaru que não tinha feito porra nenhuma, velho. No Shadow Garden, o Subaru pensa no que ele poderia fazer. Enfrentar o ataque só com a galera da mansão não ia rolar. E é nessa hora que ele decide chamar o Reinhard. Ele tinha um save lá na capital, antes de ir pro castelo. Ele voltou naquele save e pediu pro Reinhard uma ajuda contra o culto. O Subaru disse que sabia que o ataque ia acontecer depois de alguns dias. E como o Reinhard é um herói, ele aceita ajudar o Subaru. Como ele voltou lá atrás, chamou o homem. Subaru não fez a cagada da Emília passar vergonha na frente de todo
mundo e ficou suave entre eles. O Reinhard acompanha o Subaru e a Emília e espera a emboscada. Tava todo mundo posicionado e esperando o culto atacar. Sem muitos problemas, a Han, a Ren e a Emília defenderam a vila, enquanto o Subaru e o Reinhard batiam no Betelgeuse. O Reinhard sem problemas conseguiu acabar com Gilles e o Subaru finalizou ele de vez. O Subaru agradeceu a ajuda do Reinhard e ele disse que foi uma honra. O Reinhard volta pra capital e a galera recebe a mensagem de que o Roswell tava no santuário esperando eles. É lógico que o Subaru tava com o pé atrás, né? Afinal, ele não confia no Roswell. Mas mesmo assim, ele acompanha a galera. Claro que antes de sair ele colocou um save point, né? E como só ia ficar a Ren na mansão, a Petra é aceita como uma nova empregada. E o resto sai pro santuário. Pronto, arco 3 feito. Agora o último arco, né? Chegando no santuário, eles conhecem o Garfield, a Ryuzo e os demi-humanos que tinham lá. Dentro da cabana, eles encontram no santuário, eles conhecem o Garfield, a Ryuzo e os demi-humanos que tinham lá. Dentro da cabana, eles encontram o Roswell todo estourado na calçada. É revelado que pra sair agora, eles precisam superar os famigerados testes do santuário. E só pode fazer o teste quem é autorizado a entrar na tumba. A Emília é indicada a libertar a rapaziada e tenta fazer o teste. Como o Subaru logo escuta um grito de susto dela, ele sai correndo para dentro da tumba. E assim como ela, ele também é autorizado a fazer o teste. Ele acaba conhecendo a Equidna e ela vê que ele tem o gênio da preguiça. O Subaru supera o primeiro teste, mas a Emília não. A Emília não tava conseguindo de jeito nenhum. Naquela noite, a sós, o Subaru e o Roswell estavam conversando. E o Roswell revela que ele sabia que o culto ia atacar. E o Subaru fica puto. Afinal, o Roswell não fez nada, né? O Subaru sabia que o Roswell era um mau caráter, só que não sabia que o cara era quase um cúmplice do culto. A Han impede o Subaru de dar um socão na boca dele. Terminando a conversa, o Roswell fala pro Subaru que ele tem que fazer a tal pergunta pra Beatrice. Ele não entende muito bem o que seria, mas como ele pode testar se era verdade ou não o que o Roswell falava, ele aceita ir pra mansão de novo. E antes de sair, ele marca mais um save point. E isso acaba chamando a atenção da Ryuzo e do Garfield por causa do cheiro. Chegando na mansão no fim do dia, o Subaru acaba encontrando a Ren e a Petra mortas no chão. Antes que ele pudesse agir, a Elsa arrebenta ele numa só. A caçadora de entranhas estava mais uma vez infernizando a vida da rapaziada. O Subaru mais uma vez volta pro Shadow Garden e pensa em qual save point ele ia dessa vez. Ele não queria acreditar que, de novo, a Elsa estava lá matando as pessoas. Mas se ele não fizesse nada, a Ren, a Petra e a Beatrice iam morrer. Ele volta pro save dentro do santuário e pensa num jeito de ajudar a Emília e a galera da mansão. Ele observa a Emília tentando superar os testes, só que ele não conseguia ajudar ela de nenhuma forma. O teste dele era diferente do teste dela. Já na cabana, o Subaru se propõe pra fazer os testes no lugar da Emília, né, pra ajudar a rapaziada. Só que isso acaba deixando a Emília chateada e isso deixa o Garfield desconfiado do Subaru. Na mesma noite, o Subaru é interrogado pelo Garfield para revelar o foda é que tem que tomar cuidado pra não deixar as pessoas desconfiadas, né, cara, também. Era comparado a nível de bispo do pecado. O Subaru disse que ele não tinha ligação com o culto, mas mesmo assim, ele é preso. Na prisão, ele não conseguia se soltar e ele morde a própria língua pra voltar mais uma vez. Revelar sobre o retorno através da morte era um erro e falar que ia fazer os testes também era um erro. Dessa vez, ele volta mais atrás no tempo. Ele volta lá naquele save antes de ir pro santuário. E nisso, ele fala pra Ren, pra Petra e pra Beatrice ir com ele, com a galera pro santuário. Ele não tinha como fazer tudo sozinho. Na história principal, ele tinha o Otto pra ajudar ele, só que dessa vez ele não tem. Ele consegue convencer a Ren e a Petra, mas a Beatrice era muito difícil. Ele de repente lembra que o Roswell tinha comentado sobre a tal pergunta. O Subaru pergunta a Beatrice o que seria isso. Ela pergunta pra ele se ele é a tal pessoa que ela espera. É claro que ele não fazia ideia do que ela tava falando, mas como ele tava desesperado pra tirar todo mundo de lá, ele diz que sim. Todo mundo sai da mansão e vai todo mundo pro santuário. Chegando lá, o Roswell estranha ter mais pessoas do que ele esperava. Ele questiona o Subaru e o Subaru diz que era melhor desse jeito. Em segredo, o Subaru questiona o Roswell sobre a Beatrice também ter um gospel, e ele revela que a Equidna deu pra eles, mas só pra eles. O livro mostra o futuro de certa forma, e ele segue isso à risca. Os dias se passam e a Emília tava com dificuldade de superar os testes. E nisso, ela tem suas memórias libertadas pelo Puck. Com isso, ela consegue recuperar as lembranças de que ela tinha perdido. Ela consegue superar o primeiro teste com o apoio do Subaru, e faz ela ficar mais confiante ainda. Tava tudo dando certo. O Subaru tinha conseguido o contrato com a Beatrice, e a Equidna bloqueou o acesso dele ao teste. Mas não tinha problema, a Emília ia conseguir. A Emília não ia ficar em Anderê porque o Subaru tava lá, e como o Roswell seguia o gospel dele, ele via que tinha que nevar. E como a Emília não tava fazendo nevar, ele mesmo faz. Os coelhos aparecem e começam a botar medo na galera. E como a Beatrice, a Ren, a Han e a Emília estavam lá, eles conseguem acabar com os coelhos sem muita dificuldade. A Emília finaliza o último teste e a galera sai do santuário. O Roswell
tem o tomo da sabedoria escondido com ele e fica pensando como o Subaru conseguiu evitar tudo aquilo com tanta facilidade. A Elsa e a Meili não acharam ninguém na mansão porque não tinha ninguém lá e acabaram indo embora depois. O Subaru e a turma dele conseguem voltar em segurança pra mansão que não tinha pegado fogo e o Subaru é nomeado cavaleiro pela Emília e ganha até certo reconhecimento por ter prevido o ataque do culto e ter conseguido ajudar a Emília nos testes. Galera, obviamente essa história pode ter muitas mudanças, só que é isso que eu consegui imaginar se ele controlasse o retorno, beleza? Eu não acho que ele ficaria se matando à toa que nem na Caça-Neru, só que eu acho que ele ia abusar um pouquinho porque ele ia conseguir ajudar mais desse jeito. Um salve aí pros novos membros, muito obrigado ao muito Aiko. Legal, velho. Pô, esses vídeos do Baruçu, a gente fica imerso, né, cara, na história ali que ele cria. Pô, o Baruçu é um cara que tem muita criatividade pra criar essas histórias assim, tá ligado? Pô, é muito bom, muito bom. E vocês acham que a obra de Baruçu, que a obra de ReZero seria melhor desse jeito se o Subaru controlasse? Ou do jeito que é original é bom? É porque já fez bastante sucesso do jeito que é, né? Então a galera gosta. Mas será que ele controlando... É, porque controlando ia ser muito fácil, né, as paradas. Não muito fácil, porque deu pra ver que ele teve que voltar bastantes vezes aqui pra conseguir, né, ter um desfecho melhor em cada arco ali. Porra, nesse arco aqui, ó, no arco 1, por exemplo, ele teve que voltar diversas vezes. Acho que mais do que ele voltou na versão normal, eu acho. Ou não, foi a mesma coisa, enfim. Mas, pô, muito doido, né? E aí, o que vocês acham, velho? Vocês acham que seriam desse jeito que o Baruçu contou ou de outras formas diferentes? Coloca aí, cara. E, pô, já sei que eu vou conhecer a Equidna, né, nos próximos arcos. No anime, né? No anime mesmo. Vou conhecer a Equidna. Vai ter essa coisa real aqui, né? Esse evento real. Que o Reinhard vai estar também. Vou ver o Reinhard mais uma vez. Que o cara é pica. E é isso, cara. Muito obrigado aí pelo Silveira mais uma vez, velho. Porra, patrocínio bolado, vídeo bom pra caramba. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.